Bem-vindos, Smart Tubers! Aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês algumas terminologias relacionadas ao recebimento e perda de herança. Isso porque vocês devem estar acompanhando nos noticiários, em sites de notícias, a questão envolvendo o caso da viúva da Mega Sena que perdeu a parte dela na herança. Vamos conferir no vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês comentários relacionados à questão de herança, apresentar para vocês algumas definições, algumas palavras que às vezes vocês ouvem no noticiário, falando sobre a questão de recebimento de herança, até por alguns famosos, e tem alguns termos que são muito usados no direito e que acaba que seria interessante para vocês entenderem como que se dá essa partilha de herança, essa questão de testamento. E ainda ocorreu essa semana a confirmação da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça que anulou o testamento da parte que deixava 50% da fortuna do ganhador da Mega Sena para a viúva. Esse caso, só para resumir, para vocês se lembrarem, em 2007 aconteceu o assassinato do ganhador da Mega Sena, que ganhou o valor de 52 milhões de reais em 2005. E a suspeita e depois condenada como mandante do crime foi condenada em 2016 e hoje está presa, cumprindo 20 anos de prisão pela prática do crime. E com isso, o Superior Tribunal acabou por manter a decisão que anulava o testamento. Então, o que ocorreu? 50% do patrimônio ficou para a filha do ganhador da Mega Sena e os outros 50% vão ser divididos entre os irmãos do ganhador. Hoje a fortuna é estimada em aproximadamente 120 milhões de reais. Eu estou passando para vocês essas informações baseadas em sites de notícias, considerando que se trata de um processo que corre em segredo de justiça, justamente por envolver questões financeiras e o valor elevado, em que a descrição de bens, direitos, contas bancárias, enfim, informações que são sigilosas. E em função disso, o processo está em segredo de justiça. Então, é difícil eu passar muito mais detalhes do que realmente aconteceu. Mas eu resolvi fazer esse vídeo até para poder trazer para vocês algumas definições que são muito utilizadas, às vezes até comentadas na imprensa, e às vezes os telespectadores, a audiência acaba por pensar, mas o que quer dizer isso, né? Então, no nosso sistema sucessório, que é o sistema de partilha de bens e direitos de uma pessoa que faleceu, acontece que o nome dado àquele que deixou os bens é autor da herança. E esse autor da herança, que é o que detinha o patrimônio, ele pode ou estabelecer, mediante testamento, regras de como será partilhado aquele patrimônio, sempre, lógico, obedecendo o que a lei fala, em termos de legítima, que é o valor que obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros necessários, ou ele não toma nenhuma decisão, não faz nenhuma declaração de última vontade, e aí vai caber aos próprios herdeiros entrarem em um acordo para partilhar o patrimônio que foi deixado pelo autor da herança. E o que acontece? Na herança a gente tem a questão envolvendo os ascendentes, ascender. Então você pensa ascender para cima. Descendentes, os que descendem. Então, o que ocorre? Os ascendentes seriam os pais, avós, todos aqueles que estão na linha reta, diretamente ligados ao autor da herança. E os descendentes
por sua vez, são os que estão em linha reta abaixo do autor da herança, que seriam os filhos, netos, bisnetos, enfim. E a gente sabe que se esses filhos do autor da herança falecem antes do autor da herança, mas deixaram filhos, esses filhos desse filho do autor da herança, que são os netos, irão herdar por direito de representação. E aí o que nós temos? Os que nós chamamos herdeiros necessários, que são os descendentes, depois ascendentes e cônjuge. E essa questão do cônjuge ser herdeiro, junto com descendentes ou ascendentes, vai depender do regime de bens com que esse cônjuge é casado com o autor da herança. Nós vamos fazer um vídeo sobre essa questão, explicando o regime de bens, para se compreender o que é partilhável, no caso de separação do casal, o que não é, quando vai poder receber herança, quando não vai, mas isso vai ser para outro vídeo. Por hoje a gente vai falar de maneira mais resumida dessa questão de recebimento de herança. Então, a gente chama de bens disponíveis e de bens indisponíveis. O que quer dizer? De direitos disponíveis e indisponíveis, ou seja, o herdeiro necessário, ele vai ter, no mínimo, direito a 50% do patrimônio deixado pelo autor da herança. E os outros 50% é uma faculdade que o autor da herança tem, que lhe é autorizado a doar para um herdeiro em específico. O autor da herança vai poder dispor de 50% desse patrimônio, só que isso tem que ser feito de uma maneira bastante direta, não pode haver dúvidas que a intenção do autor da herança foi usar essa parte que a gente chama de disponível para doar para um herdeiro em específico. O que ocorre? Isso é necessário porque se o autor da herança simplesmente faz uma doação, entrega um bem para um filho ou um primo ou um parente, enfim, e essa pessoa vem a integrar o inventário depois, se o autor da herança não declarou que aquele bem que ele doou é da parte disponível, isso vai virar um bem considerado direito indisponível. O que quer dizer que é o que nós chamamos de adiantamento de legítima, porque o monte mor, que é a somatória dos bens e direitos que vão ser partilhados na herança, é chamado legítima. Então, essa legítima, para você deixar bem claro, sem sombra de dúvidas, que você quis doar para favorecer aquele herdeiro específico, tem que haver uma declaração. Se não houver essa declaração de que aquilo que está sendo doado é da parte disponível, esse bem vai ter que ser somado aos demais bens que estão sendo parte da herança e vai ter que ser partilhado por igual, porque a Constituição, ela determina que todos os filhos devem ser tratados em iguais condições. Então, você não pode, a gente usa o termo preterir, que quer dizer, você não pode prejudicar um filho em relação ao outro. Você não pode favorecer um filho em relação ao outro. Porém, você pode sim, você tem essa possibilidade de usar essa parte disponível para isso. Mas você nunca vai poder deixar um filho sem nada de herança. Então, o que ocorre? Imagina que eu sou autora da herança e eu escolhi em vida doar um patrimônio que eu tenho 3 propriedades, eu dou uma propriedade para um filho. E eu não coloco na escritura, eu não falo nada que aquela propriedade que eu estou doando, ela é da minha parte disponível da herança. Se isso acontecer, quando eu vier a falecer, essa parte que eu doei, que esse bem imóvel, vai ter que se somar com esses outros 2 bens que ficaram e aí vai partilhar por igual. E se eventualmente esse bem valer mais, vai ter que voltar esse valor, essa quantia de alguma forma para ser dividido com os outros irmãos. Isso se não ficar claro que é da parte disponível. Mas se ficar claro,
por declaração de vontade, por escrito, porque tem que ser por escrito, não dá pra você adivinhar, eu vou adivinhar. Não, tem que ser por escrito que esse autor da herança deixou esse valor, ou em dinheiro, ou entregou essa propriedade como parte do grupo patrimonial disponível, que são 50%. E nessa questão, especificamente, vocês podem estar pensando, mas peraí, se houve anulação do testamento do ganhador da Mega Sena, que tinha deixado metade para a esposa, que justamente foi considerado que ela participou do crime porque havia ali uma situação que ele iria se separar dela, excluí-la do testamento, né? E a outra metade para a filha, vocês podem estar se perguntando, tá, mas considerando que ela foi condenada por um crime e é uma das causas de você ser considerado herdeiro indigno, eu já vou falar essa questão dos herdeiros indignos, por que que os irmãos dele estão recebendo a outra metade? Porque vocês podem pensar, irmãos, tios são herdeiros colaterais, não são da linha reta ali, da ascendente, descendente ou cônjuge, mas colaterais. Por que eles estão recebendo essa herança? Eu não tenho condições de responder essa pergunta porque eu não li o testamento e eu não li a decisão judicial. Como eu havia dito para vocês no início do vídeo, eu tenho as informações que eu coletei em sites de notícias. Pode ter acontecido de parte desse testamento ter sido considerado válido em relação a entregar o bem para essa filha e os demais bens, talvez houvesse alguma cláusula que especificasse alguma situação alternativa, enfim, eu não sei. E as hipóteses de perda de herança? Porque, veja, vocês devem ter ouvido falar de a pessoa foi deserdada. O que pode acontecer é de um herdeiro ser declarado indigno. E essa indignidade pode ocorrer se houver a verificação de que aquele herdeiro ou a pessoa que irá receber um legado, a gente fala quando tem testamento que é um legado, né? Que é uma parte que foi destinada especificamente para um herdeiro. Então, o que ocorre? Quando a gente tem essa situação do herdeiro ter atentado contra a vida do autor da herança, e esse atentado ou foi uma situação que se concluiu ou não, que aí vira tentativa, né? Ou quando você comete um crime contra a honra do autor da herança, ou por algum meio violento ou fraudulento, faz com que esse autor da herança faça um testamento e deixe bens para você. Então, essas situações podem gerar uma declaração judicial de indignidade e aí você não vai poder receber o patrimônio, mesmo você sendo o herdeiro necessário, inclusive. Agora, tem uma situação, o autor da herança reabilita esse herdeiro. O que quer dizer? Ele, na condição de ofendido, perdoa o ofensor. E deixa claro que não pretende que esse herdeiro seja excluído da herança. Então, ele vai reabilitar esse herdeiro que foi aquele ofensor lá do passado, que eventualmente se enquadra nessas hipóteses. Então, pessoal, espero que esse conteúdo tenha auxiliado um pouco a esclarecer, às vezes, algumas dúvidas na terminologia, quando vocês ouvem, ou até no seu dia a dia, quando você está diante de uma situação dessas. E eu espero que vocês comentem o que vocês acharam, as dúvidas que vocês tenham, e se vocês querem uma explicação mais detalhada sobre algum tópico que eu mencionei, enfim. E não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, acionar o sininho para sempre ser atualizado das principais informações. Nós temos o quadro no canal que é o quadro da Semana dos Tribunais, que eu trago toda semana informações novas de decisões dos tribunais para vocês estarem sempre atualizados. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima!